Olá, fulosetes do meu canal. Então, mais um vídeo de tutorial para vocês. Nesse vídeo, eu vou fazer uma técnica de morena iluminada, sem papel, freehands, né? Ao ar livre. Eu começo fazendo contorno, dá pra ver que deu tudo errado, né? Eu tentei botar um grampinho ali, mas o cabelo da menina não segura, então o grampinho escorregou, mas não tem problema. Eu vou eriçar esse contorno, tiro uma fatiazinha da nuca, com assim, em transparência mesmo, bem fininha, só para fazer o contorno da cabeça. Tiro uma na lateral e na outra lateral também, por isso que chama contorno, tá? Ericei, agora eu vou eriçar a da lateral, né, direita, agora a lateral esquerda, tá? E nessa técnica eu vou fazendo toda a cabeça primeiro para depois aplicar o descolorante. Diferente, né, do que eu costumo fazer com papel, que eu já vou eriçando ou costurando e ao mesmo tempo eu já vou aplicando o descolorante, né? Nessa não, eu vou primeiro eriçar a cabeça toda, porque senão o clareamento não vai ser uniforme, né? Eu preciso que esse cabelo clareie todo por igual, e ele clareando todo por igual, a gente vai lavar ele todo junto. Não tem como lavar separado, ou fica mais complicado de lavar separado. Então, por isso que a gente faz primeiro todo eriçado, para depois aplicar o descolorante. É uma técnica muito boa para se fazer com ajudante, tá, gente? Mas eu sempre falo para vocês, eu não tenho ajudante aqui no salão. Eu trabalho sozinha, né? A Priscila trabalha sozinha também. Então, nós não temos ajudante. Então, vamos. Eu vou costurando para dar um efeito de profundidade, né? Costura grossa, com mais ou menos um dedo de distância. E nessa costura, tá vendo que eu tô separando a parte que eu não vou clarear, prendendo no grampinho, e a parte que eu vou clarear eu eriço bem, tá? E eu vou repetir isso por toda a cabeça. Esse pentezinho que eu tô eriçando, usando para eriçar, é um pentezinho com os dentes bem fininhos, tá? Sempre para eriçar tem que ser um pente com dente fininho. Se vocês observarem, eu não tô fazendo a divisão muito reta. Tô fazendo um leve zigue-zague para marcar ainda menos, né, esse cabelo. Na hora de descolorir, ele vai ficar ainda menos marcado. Ó, costura grossa, não precisa ser uma costurinha de baby hair, tá? Uma costura mais grossa. Separo a parte que eu não vou clarear, porque eu quero ter profundidade nesse cabelo. Mesmo eriçando, se eu descolorir todos os fios, ela vai ficar com as pontas 100% claras. E vocês estão observando que ela já tem umas mechinhas nas pontas, né? Então, assim, não é o meu objetivo. Eu quero realmente que o cabelo dela fique com bastante profundidade. Vou eriçando bastante. E prendendo o eriçado bem próximo da cabeça. Fui olhar, né, se a câmera estava gravando, porque essa câmera pinta com a minha cara, ela para de gravar sozinha. Mas vamos lá. Fazendo zigue-zague, né? Prendo a parte de cima. Esses garotos que passam de moto, eles acabam com a minha vida, eles são o cúmulo da falta de respeito. Mas vamos lá. Costurando, juntando com a parte de baixo, ó, que eu não vou clarear. Eu abro tipo uma fatia no meio, assim, para ficar mais fácil de juntar tudo. E aí eu prendo, faço um rolinho, porque o cabelo dela escorrega muito, por isso que eu tô fazendo esse rolinho para prender. O cabelo dela é um ondulado natural, tá? Mas eu não vou finalizar ele com natural, não. Eu vou finalizar ele com escova, porque foi o que ela me pediu, ela queria com escova. Ó, eriçando, primeiro eu fiz a costura, né? E vou eriçando bastante, bem presinho na cabeça, estão vendo? Vai ficar mais ou menos um dedinho só de distância da raiz. Ela não me pediu mecha muito próximo da raiz, não. Ela pediu, acho que 2 ou 3 dedos da raiz. E vamos seguir, né? Vamos costurando, na verdade, fazendo zigue-zague primeiro, depois costura, depois eriça. E assim a gente vai seguir por toda a cabeça.
Vamos lá. Costurando e eriçando. Juntando ali, eu tô pegando as minhas mechinhas que estão separadas e já tô fazendo uma trancinha para me organizar melhor, né? E os meninos seguem passando com a moto ensurdecedora aqui. Olha, gravar no salão é uma loucura, porque é muito menino de moto. Eles enlouquecem com a minha vida. Mas vamos lá. Eriçando. Ó, importante uma coisa. Na hora de segurar a costura, vocês estão reparando que eu tô fazendo... A costura é... O eriçado eu tô fazendo grau 3. O que é grau 3? Minto. Tô fazendo eriçado grau 1. Ou seja, eu tô segurando nas pontas, né? E eriçando todo o comprimento do cabelo. O cabelo dela é um cabelo muito difícil de eriçar. Vocês estão vendo que não tá subindo muito cabelo. É um cabelo que é muito íntegro, assim, ele não sobe muito. Essa parte eu tô usando secador porque tava um pouquinho úmido ainda por dentro, por isso que eu tô usando secador. Não é que eu tô fazendo a técnica do secador, não. Também poderia ser feito, né? Técnica do eriçado com o secador. Mas esse é assunto para outro vídeo. Isso aí eu só tô secando um pouquinho porque o cabelo dela tá um pouquinho úmido por dentro mesmo. E aí, ó, continuo juntando minhas mechinhas, que eu não vou clarear. Cerca de 50% dos fios, né? Porque eu tô fazendo uma costura, deixando positivo e negativo. E também o eriçado ainda tira um pouquinho mais, né, desses fios, porque eu tô eriçando desde as pontas, no grau 1. Ó, na parte de segurar o eriçado, gente, a parte que vai ser eriçada, sempre tente segurar de forma horizontal. Evite de juntar tudo numa pontinha só redondinha. Sempre tente segurar o eriçado mais espalhadinho possível, porque assim o seu eriçado vai ficar melhor do que você juntar tudo numa pontinha e eriçar, tá bom? Aí eu tô secando de novo, porque o cabelo dela tava um pouquinho úmido. Secando bem a mechinha. Então vamos com o nosso zigue-zague. Seguindo, né? Zigue-zague, costura, eriça. A técnica é muito simples por esse motivo. A gente vai repetir esse movimento por toda a cabeça, tá? Separa a parte que não vai clarear, junta ali na outra partezinha. Deixa tudo bem separadinho, para não misturar e para não ficar claro demais. Morena iluminada, geralmente a pessoa quer uma coisa mais delicada, um serviço mais delicado, mais suave. Então, quando você faz uma morena iluminada 100%, ele fica parecendo uma coloração, né? E não uma técnica de mechas. E aí, gente, a gente vai repetindo essa técnica por toda a cabeça, né? A parte de cima tem que ser muito bem eriçada. Por isso que eu capricho um pouco mais para não ficar nenhuma marquinha. Claro, ficando alguma marquinha, a gente pode resolver com um sombreado de raiz ou com uma passagem de cor, né? Que não é muito diferente. Os profissionais adoram falar que tem uma grande diferença de passagem de cor para esfumado de raiz. Não tem, não. É muito parecida, as técnicas são muito parecidas, tá? Passagem de cor, esfumado ou sombreado de raiz são técnicas muito parecidas, tá? Diferença só um pouquinho na execução. Então a gente segue
separando as mechas, costurando e eriçando bastante para dar um caimento bonito, diferente, né? E aí o topinho tá praticamente pronto. Faltam poucas mechinhas do topo para a gente finalizar essa parte, tá? Depois que eu finalizo o topo, eu já vou iniciar a aplicação, tá? Eu começo a aplicação pela parte de trás, até porque essa cliente, ela tem muito cabelo, muito mesmo. Não sei se no vídeo dá pra ver, acredito que sim, mas ela tem muito cabelo. Então, eu já vou começar a aplicação já pela parte de trás e depois à frente eu já vou fazendo tudo junto, tá? Mas primeiro eu vou aplicar na parte de trás. Eu não gosto tanto dessa técnica para fazer louro, eu gosto dessa técnica para fazer morena laminada. Para louro eu prefiro usar o papel por causa do melhor resultado, né? Maior controle no clareamento. Não que essa técnica não tenha controle, mas uma técnica de louro, qualquer manchinha, qualquer parte que não fique bem clara, fica muito visível dependendo do fundo natural da pessoa. E aí eu prefiro fazer com o papel mesmo. Ó, costuro. Em seguida eriço. É a última mecha. Separo, ó, junto com a partezinha que eu não vou clarear. E agora sim, eu tenho a minha última mecha. Aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou esse cabelo. Gente, minha mão é muito trêmula, né? Quando eu pego fora do tripé, como é que treme? A ponta dela já tem umas mechas que estão num fundinho 8, tá? As mechas antigas que a gente fez já deve ter mais de 1 ano, talvez até 2. Ó, coloquei a luvinha. Não sou muito de luvinha, mas para essa técnica não tem como, porque o descolorante corrói a nossa mão, então tem que ser com luvinha. Ó, separando, me embolei ali. Se eu me embolo, né, gente? Imagina vocês. Coisas que acontecem. Ó, separei o contorninho. Vou começar a aplicação, ó. Como é contorno, é uma aplicação mais densa, né? Eu já comecei mais de cima. Vou passando o descolorante e vou subindo ele com as mãos de uma forma mais delicada, com as mãos e com o pincel. Uma forma bem delicadinha mesmo, sem deixar muita marca, que eu preciso que esse contorno fique delicado. Então, olha lá, eu vou passando suavemente o descolorante, primeiro por cima. Depois é bom também ver se passou embaixo legal. E mais importante, ó, uma toalhinha para você limpar as mãos, como não tem ajudante para separar a próxima mecha. Então tem que ter uma toalhinha para limpar a mão, porque senão você vai sujar o cabelo todo e essa sujeirinha de descolorante, é claro que ela vai manchar, né? Se você não limpar bem a mão antes de você aplicar o descolorante. Separo, aí vocês vão observar que eu não estou fazendo mechinha por mechinha. Eu estou fazendo umas 2, 3 mechas de uma vez só. Vou aplicando, começo aplicando descolorante pelas pontas, proporção do descolorante 1 para 1. Eu sempre trabalho com 1 para 1. E volumagem 20 volumes. Eu também sempre trabalho com 20 volumes, a não ser um dia um pouquinho mais frio. Aí eu poderia trabalhar com 30, mas eu não gosto. Eu quase nem compro, é muito raro. Eu sempre trabalho com 1 para 1 e com, no caso, uma medida de pó descolorante para uma medida de água oxigenada, né? E a volumagem de 20 volumes, tá? Geralmente é essa proporção que eu trabalho. Tô fofocando a beça com a cliente, que é a cliente próxima, né? A gente fofoca a beça. Vamos lá, e vou reaplicando nas pontas, limpando a mãozinha na toalha, para não sujar o cabelo da cliente. E vocês vão ver como a aplicação ela é rápida. O que demora um pouquinho mais é a gente preparar a técnica, mas a aplicação em si ela é bem rapidinha. Ó, dei mais uma
uma reforçada ali no meu eriçado, porque o cabelo dela, ele é um cabelinho, um fio mais grosso, ele não pega muito grampo, ele também não fixa tanto o eriçado. Aí eu acabei dando mais uma reforçadinha nesse eriçado. Volto a aplicação, ó. Começo, passo bastante. Depois eu vou esfumando com a mão esse descolorante. Eu vou subindo, ó, com a mão, para não ficar aquela marca muito reta. Não é para ficar uma marca reta. É para ficar uma marquinha mais em degradê. Você vai passando a mão cuidadosamente para fazer o degradêzinho, tá? Isso que é a diferença nessa técnica. Porque esse degradê que vai fazer toda a diferença para não deixar nenhuma marca e não te dar trabalho na tonalização. Dessa forma a gente só vai tonalizar, a gente não vai precisar apagar raiz, sombrear raiz. A gente só vai tonalizar a partir do fundo de clareamento que a gente já teve. Ó, agora vocês conseguem ver legal desse lado o jeito que eu passo a mão. Ó, para poder tirar a marcação, não deixar uma marcação reta. Tem que ser uma marcaçãozinha bem delicadinha mesmo, aquele degradêzinho bem feito. E sempre observando as de baixo, gente, se tá bem aplicadinho, se não tem parte sem descolorante. Como eu trabalho com uma proporção de descolorante um pouquinho mais grossinha, pode ser que aconteça de ficar partes secas por dentro do cabelo sem descolorante. E se acontecer isso, vai dar mancha. Então, sempre observe se tá bem aplicadinho, tá? Vou pegar de novo. Vou dar mais um reforcinho no meu eriçado. Ó, aplico o descolorante. Vou passando assim pra cima, vocês vão ver. Tirando um fiapinho ali, ó, vou passando a mão com leveza para tirar a marcação, tá? Isso é só para tirar a marcação mesmo, por cima e por baixo também. Olhando de baixo para cima para ver se tá bem esfumadinho. Não deixa reto a aplicação do descolorante não, tá? Porque senão vai marcar. Aplica bonitinho, com cuidado e sempre esfumando. Olha lá, sempre esfumando com as mãos, fazendo esse degradêzinho com as mãos. E vamos seguir. Mais uma mechinha. Mais uma vez dou uma reforçada no meu eriçado, que ele desceu. O cabelinho dela também estava bem limpinho, o que ajuda mais o eriçado a descer. Eu peço para a cliente vir com o cabelo lavado, tá, gente? Quando a cliente não vem com o cabelo lavado, eu lavo, porque resíduo de creme, de finalizador, ele faz muitas vezes o descolorante inchar, ferver, e isso não é nada legal. Quando o descolorante incha, ele pode vazar, fazer mancha, e quando ele aquece, ele pode quebrar o cabelo da cliente, tá? Então, eu sempre peço para as clientes já virem com o cabelo lavado, mas quando não vem com o cabelo lavado, eu lavo. Essa cliente já veio com o cabelinho bem limpinho, então não precisei lavar. Eu peço para não passar nenhum creme de pentear, nada disso. E aí dá tudo certo, tá? Resíduo de creme de pentear, principalmente esses cremes de pentear aqui de potão, né, que as meninas amam, eles têm muitos ativos incompatíveis com o descolorante e eles reagem muito com o descolorante. Ó, vou fazendo meu degradêzinho. Degradêzinho top.
por cima, por baixo, para ficar bem bonitinho, para ficar uma técnica bem perfeitinha de mechas, bem linda. Acabei a parte traseira. Eu vou mostrar para vocês como que ficou, né? E eu e ela fofocando a beça, eu e Natália. Fazia a lateralzinha. Eu tento puxar um contorninho, mas ela, tá vendo? Não tem muito cabelinho na frente. Esses cabelinhos curtos, esses baby hair, eles não ficam bonitos descoloridos, tá? Fica parecendo quebrado. Então, vocês observaram, eu fiz o contorno dela um pouquinho mais para trás do que eu costumo fazer. Porque realmente ela não tem muito cabelo. Ó, tá cerca de um dedinho de contorno, acabou ficando um pouquinho mais grossinho porque a frentezinha dela não tem cabelo. Aí eu separo esses cabelinhos curtos, né? Prendi com o próprio pente mesmo. Depois eu faço um vídeo só mostrando como eu faço, como eu prendo o eriçado no próprio pente. E aí eu já aplico. Ali eu já posso aplicar um pouquinho mais perto da raiz, porque eu ericei bastante. Ericei bastante o cabelinho dela. Ó, não deu muito certo porque o cabelo dela escorrega demais. Com a pontinha do pincel eu vou fazendo, puxando esse esfumado pra frente. Aplicando por toda a cabeça, ó. Na verdade, por toda a mecha, desculpa. Aplicando por toda a mecha. Esfumando para dar mais naturalidade, né, nessa técnica. Vou tirar mais uma fatiazinha. E a mesma coisa da parte traseira, tá, gente? Eriçar bem. Nesse caso eu ericei antes, né? Eriça. Costura para você ter uma mechinha negativa. Esqueci de costurar, ó. Poderia até dar um erro, mas não vai dar não. Eu não sei se eu esqueci ou se eu realmente quis fazer um pouquinho mais marcadinho. Importante, quando você perceber que você fez algo diferente de um lado, você tem que repetir do outro lado, tá? Acho que eu quis fazer um contorninho um pouquinho mais marcado mesmo. Apliquei a segunda. E agora eu vou para a terceira mecha da lateral. Puxei ela levemente na diagonal, estão observando isso? Ericei bem. Ericei bem eriçadinho, e nessa eu já vou fazer a costura. Eu tinha feito de propósito mesmo. Já vou fazer a costura, vou aplicar o descolorante e subir com esse descolorante. Vocês estão vendo que na lateral eu não separei, fui fazendo direto. Se vocês acharem mais simples, vocês podem ir fazendo direto já na cabeça. Eu preferi não fazer dessa forma até para poder mostrar para vocês como que é. Mas você pode já ir separando, eriçando, costurando e já aplicando descolorante. A diferença que vai dar é que as primeiras mechas elas vão clarear um pouquinho mais rápido do que o restante, tá? Mas se você tiver um ajudante na hora de lavar para segurar para você, segurar a parte descolorida por cima, né? E lavar só atrás. Oi, amor. O quê? Vou seguindo o eriçado. Viu que embaraçou um pouquinho? Mas eu vou seguindo, eriçando, ó. A parte que eu falo de segurar, você tem que segurar a fitinha bem espalhadinha. Você não pode juntar toda essa parte para segurar, porque senão o teu eriçado não vai ser tão perfeitinho. Ó. Vou aplicando. Nesse cabelo eu fiz uma divisãozinha de topo, tá? Eu fiz a divisão de topo, uma lateral, outra lateral, tá?
virar para vocês verem como tá ficando o cabelo da Nath. Essa ali já é de cima, que eu acabei nem mostrando legal. Às vezes a câmera para de gravar, mas eu reparei rapidinho. Mesma coisa, eu costurei, ericei, joguei para a lateral esquerda. Se vocês observarem, tá com o cabelinho caído, ó. Eu joguei a mecha negativa para a lateral esquerda, que eu não vou clarear. E vou aplicando da mesma forma o descolorante. Vou pegando do topo. Jogando para a lateral. Costuro. Jogo negativo para a lateral e eriço. Eu achei, gente, que tava filmando legal. Mas, né, não estava. Infelizmente não deu pra ver a parte que eu tô eriçando. Bonitinho. Fazer a costura. Separar pra lateral. E aplicar a descoloração. Gravar sozinha é difícil, porque a gente não observa esses pequenos erros, né? Eu acabei não filmando legal. Desculpem. Mas é a repetição de tudo que eu fiz durante a cabeça. Costurar, eriçar e aplicar o descolorante. E desculpem por esse barulho também. A rua que eu trabalho é extremamente barulhenta. Passa muito caminhão, porque tem muita loja de material. E passa muita moto com aqueles escapamentos barulhentos assim. Desculpem mesmo. Se não tiver boa qualidade, vocês me avisem do áudio que eu regravo em casa. Não que não tenha motos, né? Mas pelo menos tem menos caminhão na minha casa. Na rua que eu moro. E aí a repetição, gente. A repetição da técnica. Costurar, eriçar e aplicar o descolorante. A gente vai seguir assim até o final. Eu não mostrei a lateral esquerda porque eu repeti exatamente a mesma coisa que eu fiz na lateral direita, tá? Para o vídeo também não ficar muito cansativo. Sumi para preparar descolorante, mas já tô voltando. Lembrando, a proporção é 1:1. Uma parte de descolorante, a mesma parte, eu uso aqueles potinhos, né? Você pode usar a balança também. Mesma quantidade de água oxigenada, tá? Balança ou potinho vai dar no mesmo, tá? Mas o importante é você fazer a proporção bem feitinha. Uma medidinha de pó, uma medidinha de OX, e a OX que eu uso é de 20 volumes, tá? Sempre. Todos os cabelos, raro exceções, eu trabalho com OX de 20, sempre. Quase terminando ali a parte do topo. Eu quis fazer para trás para também não dar chance de dar nenhuma marca. Que geralmente quando eu faço mechas eu divido as laterais só lado direito e esquerdo. Eu geralmente não faço divisão de topo, não. Mas nesse caso eu fiz para também evitar de marcar. E deu certo, porque o cabelo dela não ficou com nenhuma marquinha mesmo, tá? Aí eu vou continuar, gente, a aplicação da técnica, né?
Tô desembaraçando, que a pontinha dela mais clara tá um pouquinho mais sensível. Eu poderia ter preservado essa pontinha, tá, gente? Poderia ter aplicado descolorante só na parte virgem e deixado para puxar para o final. Mas eu quis fazer ele todo assim porque eu queria um efeito de pontinhas mais claras. Queria mesmo um efeito das pontinhas levemente mais claras. Foi como ficou. Não muito mais claras não, mas sutilmente mais claras, assim. Mas se eu estivesse fechando o papelote, com certeza eu preservaria essas pontas para não danificar. Caso vocês façam essa técnica num cabelo que esteja mais sensível nas pontas, assim, danificado mesmo, não apliquem direto o descolorante, tá? Primeiro apliquem só na parte virgem e só na hora de enxaguar, 5, 10 minutinhos antes de enxaguar, puxem para as pontas, tá? As mechinhas da frente, do contorno da frente, eu não costuro. Como eu gosto do contorninho do rosto um pouco mais claro do que o resto da cabeça, eu não costuro. Eu só eriço bem e já aplico o descolorante, tá? Eu só costuro o restante da cabeça para dar mais profundidade. Mas as duas mechinhas do topo ali da frentezinha, eu não costuro, tá? Na lateral eu fiz também duas, né? A frente e a parte da orelha sem costurar, para dar um efeito mais claro. E cara, essas motos me matam. E essa frentezinha eu não costuro, só eriço. Tirei ali um excessozinho, mas bem pouquinho, bem delicadinho mesmo. Eriço. E aplico para ficar um pouquinho mais marcadinho no rosto. Mas isso também depende da cabeça da cliente, depende se a cliente gosta de contorno. Tem clientes que não gostam, aí eu não faço. E depende muito do tipo de cabelo da cliente também. Se a cliente tem pouquinho cabelo, você tem que fazer um contorninho bem delicadinho. Agora, quando a cliente tem mais cabelo, você pode fazer um contorninho um pouquinho mais marcadinho. Isso vai depender muito. Há coisas que vocês vão aprendendo com a prática e sentindo também. A mechinha que eu costurei, ó, acabei clareando ela de novo, tá vendo? Acabei também clareando ela, então... Sei nem porque que eu fiz aquela costura, gente. Tem hora que a gente fica meio enlouquecida, né? Bom, olha lá, já tá praticamente todo claro. O topo, ó, que eu apliquei por último, tá um pouquinho mais escuro. Mas olha o fundo que tá. Câmera sem foco nenhum. Mas já tá num fundinho 7. Tá no fundinho 7 já. Ó, como ele já tá, parece que vai dar tudo errado, né? Mas vocês vão ver que vai dar tudo certo. Ó, vou tirar essas de cima. Ó, o cabelinho tá todo no fundinho 7. A pontinha dela já tava no fundo 8. Separei aquele topinho, tá vendo? Prendi com um grampinho.
e vou lavar atrás e depois eu lavo o topo. Aí eu desembaracei ele todo. Eu gosto daquelas escovinhas sem bolinha na ponta, com a cerdazinha macia. E aí tá tonalizado. Eu usei tonalizante 7.37, OX de 10 volumes, e apliquei no cabelo todo dela. E esse é o resultado da nossa técnica. Olha que coisa mais linda! Como eu tonalizei tudo junto, as pontas estão mais claras, ó, mas elas também estão no mesmo tom, assim, na mesma tonalidade de matização. Mas as pontas estão um pouco levemente mais claras e o degradê na raiz. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.